Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um módulo do curso de utilização do Notion. Esse é um curso oferecido em parceria com a AISH Maringá junto com a BTQ. E prazer, meu nome é Maria Clara, sou membro de RH do AISH Maringá. E eu vou estar fazendo esse módulo de revisão de tudo que a gente aprendeu sobre essa plataforma, que é tão diversa, a gente consegue utilizar o Notion tanto para organizar nossa vida pessoal quanto nossa vida profissional. E basicamente, como é o nosso último módulo e eu vou fazer a revisão, a gente vai começar pelo início, que é como criar uma conta dentro do Notion. Então, no Notion, a gente consegue criar uma conta a partir de e-mail. Então, você coloca seu e-mail, cria uma senha e você já tem a sua conta logada dentro da plataforma do Notion. Você consegue colocar mais de uma conta logada dentro da plataforma. Então, se você vir aqui nessa setinha aqui para baixo, clicar nela, a gente consegue aqui adicionar outra conta. Então, aqui eu tenho todas as contas que eu tô logada e eu consigo adicionar mais uma conta dentro da plataforma. Então, eu consigo me movimentar entre as contas que eu tenho criada no Notion. Bom, quando a gente entra no Notion, essa é a primeira interface que a gente vai ver dele. Então, aqui vai estar todos os nossos acessos recentes e aqui um guia de como aprender a utilizar a plataforma. E a gente também tem os próximos eventos, tabelas, enfim. Tudo que a gente vai criando no Notion vai ficando nessa página inicial, que ela tá aqui, né? Então, caso você queira voltar para sua página inicial, é só clicar nela que ela volta. Bom, no Notion também a gente tem dois espaços, que é a aba do particular e a aba do espaço em equipe. A aba do particular como já tá falando, é particular, é uma aba só sua. Então, você não vai conseguir compartilhar a sua aba particular, entendeu? Se você compartilhar a sua aba particular, ela vai vir para a aba do espaço em equipe. Então, você pode colocar pessoas também interligando a plataforma do Notion. Então, aqui eu vou dar um exemplo do meu espaço em equipe, que é o do Quimicar. Então, basicamente, aqui tá tudo que eu organizo dentro do projeto do Quimicar e eu consigo compartilhar essa página com várias pessoas. Então, é só eu vir aqui na parte do compartilhar, colocar o e-mail da pessoa e clicar aqui no convidar, que daí a gente já vai estar convidando essas pessoas a partir do e-mail e já vai cair no Notion delas diretamente. E tem como a gente publicar a nossa página na internet. Então, a gente só vem aqui no publicar na web e a gente clica aqui no publicar. Bom, se eu fizer isso com uma página normal, ela vai cair pra cá, né? Pra página do espaço em equipe. E eu vou mostrar mais ou menos como que a gente cria uma aba no particular. Como eu disse, a gente vai começar do zero esse curso, essa revisão, né, no caso. E pra gente criar uma página no particular, a gente vem nesse maisinho, que é adicionar uma página, e ela já vem aqui embaixo como uma nova página. Então aqui a gente coloca um título, né? Eu vou colocar o título como revisão. E a partir do título, a gente consegue adicionar um ícone para realmente customizar a nossa página. Então, o Notion, ele traz isso, de além da gente conseguir organizar a nossa vida pessoal e profissional, a gente consegue organizar, deixar mais bonitinho, do nosso jeito mesmo, porque ele traz vários ícones, a gente consegue editar a nossa página de inúmeras formas diferentes para ficar do jeito que a gente gosta. Ela não é uma plataforma apenas de organização, a gente consegue deixar ela do jeito que a gente quer, com as cores que a gente quer. Enfim, o Notion ele traz essa diversidade. Então, eu vou colocar como revisão e eu vou colocar essa setinha aqui. E eu posso adicionar uma capa. Quando eu clico em adicionar uma capa, ele já vem uma capa automática. Ai, Maria Clara, mas eu não gostei dessa capa. A gente pode vir em alterar capa. Quando a gente vem em alterar capa, a gente pode carregar uma imagem, pegar o link de uma imagem, ou a gente pode pegar da própria galeria do Notion. Bom, eu vou trocar a minha capa, eu quero que minha capa seja essa daqui. E, não ficou centralizado, não gostei. A gente pode reposicionar a capa, tá vendo? A gente consegue mexer ela e deixar do jeito que a gente quer. Bom, depois de ter alterado a capa, certo? Deixado tudo certinho, eu não gosto, falar, ai meu Deus, a página tá no meio. Não gosto quando ela fica assim no meio. Eu posso deixar ela como largura completa da página. Se a gente vir nesses 3 pontinhos, a gente vai ter inúmeros
inúmeras coisas pra gente ajustar dentro dessa página que a gente criou no Notion. A gente pode copiar o link da página, a gente pode duplicar essa página, mover essa página, a gente pode excluir ela também por aqui. A gente pode deixar disponível offline, então se você tiver sem internet, mas você quiser mexer na sua página no Notion, também tem como. A gente pode deixar o texto pequeno, aumentar a largura da página, igual eu falei, personalizar a página de inúmeras formas. A gente clica nesse personalizar, a gente pode mudar aqui as páginas, a parte do cursor, discussões de página, índice, enfim. A gente também pode bloquear essa página, né, pra caso a gente não queira, a gente estiver compartilhando ela, não quero que essas outras pessoas mexam na minha página, então a gente pode bloquear essa página. A gente pode traduzir, então ele traduz para inúmeros idiomas. A gente pode importar ou exportar a página. Tem atualizações de métricas, versão do histórico, enfim, tem muitas opções aqui dentro. E a letra também a gente pode mudar, a gente pode deixar ela como cifrada, como mono ou como a letra padrão. Eu gosto da letra padrão, então eu vou deixar ela como letra padrão. Mas eu quero usar mais essa página, eu quero que ela fique maior, né? Então eu consigo fazer isso dentro do Notion. Se eu venho aqui para a linha de baixo, a gente tem aqui toque no espaço da barra de espaço para ativar IA ou digite barra e coloca os comandos. Ou, se você não souber os comandos, a gente mostrou alguns comandos, né, que a gente pode utilizar, como a parte da página, um exemplo. Então, eu posso escrever página aqui, dar um Enter e ele já entra numa nova página. Se você não lembrar desses comandos, a gente pode simplesmente vir aqui nesse maisinho e ver todos os comandos que o Notion tem pra gente disponibilizado. Então, aqui a gente tem diversos comandos. Se a gente for passar por eles, a gente tem a sugestão de anotação por IA. A gente tem os blocos de texto, então ajustar os textos do jeito que a gente quer, colocar como lista, tarefa, alternantes, né, que é, tipo, a gente coloca muitas coisas, tá muito poluído visualmente, então a gente coloca essa lista de alternantes, porque ela vai esconder o texto, sabe? A gente tem a página, frase de destaque, citação, tabela, enfim. Aí a gente tem uma parte da IA do Notion, que também é muito boa, que é criar um esboço, um e-mail, um cronograma, enfim. A gente fala tudo isso pra IA e a IA cria, a gente não precisa se preocupar em como a gente vai fazer aquilo. A gente também tem a parte de mídia, então colocar áudio, código. O Notion ele tem uma linguagem de programação, então a gente pode adicionar códigos aqui no Notion. Vídeos, enfim, marcadores de web, arquivo. E a gente tem a parte que é o coração do Notion, que são as bases de dados. A gente fez inúmeras aulas durante esse curso sobre as inúmeras bases de dados que o Notion vai oferecer pra gente. Mas aqui eu vou mostrar mais por cima todas as bases de dados para vocês. Então a gente pode criar base de dados em tabela, em quadro, galeria, lista, feed, enfim, calendário, cronograma. O calendário é o que a gente mais usa, né? Eu, pelo menos, é o que eu mais uso. Eu amo a visualização em calendário do Notion, ela é muito ampla. A gente tem ele como barra. A gente tem ele como barra, horizontal ou vertical, gráfico de linha, gráfico de rosca, enfim. A gente tem inúmeros tipos de base de dados e eu vou mostrar pra vocês mais por cima mesmo, porque como é uma aula de revisão, se a gente for ficar falando aqui muito, essa aula vai ter inúmeras horas, porque não tem como passar tudo pra vocês em pouco tempo, né? Tudo que o Notion tem, por isso que é muito bom vocês assistirem as outras aulas que a gente gravou, que é bem mais detalhado do que a gente vai passar aqui na aula de revisão. Mas, enfim, a gente tem inúmeras bases de dados e essas bases de dados elas podem se interligar também, que é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente. A gente tem os blocos avançados, que é basicamente pra gente fazer dashboard. Então, a gente consegue criar botões e interligar esses botões à base de dados, que é uma coisa muito legal. A gente consegue colocar listas de alternantes, colunas, enfim. Uma coisa que é muito boa no Notion é que a gente também consegue colocar equações dentro dele. Então, se você quiser fazer anotações de aula dentro do Notion e você utiliza fórmulas, enfim, a gente consegue fazer essas anotações de fórmulas dentro do Notion, porque ele tem
equação, que a gente consegue colocar os símbolos das fórmulas. A gente consegue colocar lembrete, emoji, enfim, marcar uma pessoa, a gente também consegue, se a nossa página for compartilhada. Quero marcar a pessoa nessa página aqui. A gente consegue marcar ela e isso cai uma notificação para ela. Então a gente consegue ter esse link de notificação e marcar as pessoas. E a gente tem as integrações que a gente consegue fazer a partir do Notion. Então a gente consegue integrar o Drive, a gente consegue integrar o Maps, Twitter, enfim. A gente consegue integrar PDFs, inúmeros aplicativos, o Zoom, o OneDrive, enfim, inúmeros aplicativos a gente consegue integrar dentro do Notion. Então, o Discord, a gente consegue colocar ele aqui dentro, então fica algo só para você clicar e se direcionar àquela página direto daí. E a gente tem as bases de dados sincronizadas, que é um exemplo o Gira, o GitLab, enfim. Essas bases de dados a gente consegue sincronizar elas com o Notion. A gente tem a parte de importação também, que é um exemplo Docs, do Trello. A gente consegue importar o Word, tudo para o Notion. E bom, é basicamente tudo isso que a gente consegue fazer dentro de uma linha do Notion. É algo muito complexo, muito diverso que a gente consegue fazer aqui dentro. Mas hoje eu vou mostrar para vocês basicamente como criar uma coisa que eu uso muito no dia a dia, eu uso também na parte da minha página compartilhada, que é o Quimicar, que é colocar um calendário, colocar ali interligando uma tabela com o calendário, para ficar uma visualização assim, para arrumar tanto sua vida, pode ser sua vida pessoal, profissional, enfim, e mostrar as métricas do Notion. O Notion, ele traz muitas métricas, então se você compartilha essa página com outras pessoas, você consegue saber o trabalho ali delas, então quantas reuniões elas participaram, o que elas estão fazendo, no final do ano você consegue ter uma noção maior de tudo que foi feito por aquela pessoa, ou por aquele grupo, ou quantas reuniões a gente conseguiu fazer, enfim. Todas essas métricas a gente consegue ter dentro do Notion. Por isso que ele é uma plataforma tão diversa, porque além da gente conseguir organizar o pessoal, a gente também consegue ter essas partes mais avançadas de integração, de métricas, enfim. E agora eu vou começar com vocês a criar uma página e fazer, igual eu falei, essa página mais simples, mas que a gente utiliza para tudo. E a gente vai digitar comandos, enfim. Mas lógico, se você quiser um curso mais avançado, tem nas outras aulas que a gente gravou uma parte bem mais profunda de tudo que o Notion pode disponibilizar pra gente. Tá, então primeiro a gente vai começar criando uma página, então eu vou criar a página igual tá ali. Então essa página aqui vai ser a página minha pessoal. E, como eu disse, a gente pode colocar ícones, colocar capa, então eu vou acabar fazendo isso, colocando os ícones e a capa. Então, aqui, e eu vou deixar essa capa aqui que ele colocou, então eu posso reposicionar ela, deixar ela assim. E agora eu vou usar a largura completa da página. E aqui embaixo eu vou colocar um calendário. E então a gente vem aqui na parte de visualização. E aí eu vou clicar no visualização em calendário. E ele já vai criar essa parte e ele vai perguntar aqui se eu quero colocar uma nova base de dados vazia. Então eu vou clicar nessa parte, nova base de dados vazia. Vou ocultar aqui meu título, deixar só essa parte assim, calendário. Então ele já vai dar o calendário do dia de hoje. E aí eu consigo adicionar uma nova visualização. E eu vou adicionar uma visualização em tabela. Depois de eu adicionar essa visualização em tabela, a gente consegue colocar data, o nome, a data, colocar tags, enfim. Mas a gente pode editar essas propriedades. Então, para editar o que ele já trouxe, a gente vem aqui, editar, alterar o tipo da propriedade, né? Então, a gente vem aqui nesse. E aqui eu vou colocar status.
E vou adicionar mais uma propriedade, que é colocar... não vou colocar pessoas, porque é uma página, como que eu posso dizer, particular. Então, eu vou colocar... essa parte do selecionar. Então, aqui eu vou colocar selecionar. E, bom, vai ficar assim. Se eu colocar o nome aqui, então eu vou colocar projeto 1. Aqui eu vou colocar uma data para o meu projeto 1, que é no dia 16. E eu vou colocar uma data de término do dia 19. E aí eu vou colocar o status como não iniciado. E eu vou selecionar como prioridade. Aqui, na parte do selecionar, a gente pode colocar como muitas coisas. A gente só digita, então, um exemplo, eu vou digitar uma coisa bem aleatória aqui, jogo, e ele já cria uma nova propriedade aqui. A gente pode digitar as cores da propriedade, então colocar essa daqui como verde. A parte do status também, a gente pode digitar as propriedades dele, então é só clicar ali no propriedades. E aí a gente já tem as que já vem pronta no Notion, que é o não iniciado, em andamento e o concluído. Aí quando a gente volta aqui na visualização em calendário, a gente vai ter que esse projeto aqui estendido. Ah, Maria Clara, mas esse não tem cor. Calma que eu vou mostrar como coloca a cor. Então, a gente vem aqui nessa parte aqui de configurações, do lado do novo, e a gente vem em cor adicional. Aí a gente coloca a nova cor, e a gente escolhe aqui onde tá nossas cores. Então, como a minha cor tá na parte do selecionar, eu vou deixar essa cor selecionada. Então, todas as coisas que a gente colocar aqui na tabela, um exemplo, e alterar a cor dessa propriedade do selecionar, vai alterar a cor no calendário. Então, eu vou colocar como projeto 2, vou colocar a data dele de amanhã, o não iniciado, e ele vai ser prioridade. Se eu voltar aqui no calendário, pronto. Então, a gente tem o projeto 2, que a gente tem que realizar dia 15, e o projeto 1 do dia 16 ao dia 19. Um exemplo é isso. Outra coisa que a gente consegue ver também é a parte de gráfico da gente. Então, eu vou clicar aqui na parte de visualização em gráfico. Aqui, ele dá essa mensagem, mas enfim, aqui a gente vai ter o gráfico, ele vai ser dividido pelo sem status, não iniciado, em andamento e concluído. Ai, Maria Clara, mas eu quero mudar essa opção, não quero que seja opção de status, eu quero que seja opção de prioridade e jogo, um exemplo, que foi o que eu coloquei lá. Então, a gente vem e clica, a gente vem aqui na configuração, né? Clica na parte do exibir por e coloca selecionar. Então, aqui a gente tem a parte de prioridade e jogo, a gente tem um de cada, né, no caso. E também tem como a gente colocar outros tipos de visualização, como a visualização em cronograma. Eu não gosto muito da visualização em cronograma, mas também é uma opção que o Notion dá. E a gente consegue ver aqui pelo cronograma o projeto 1 no dia 15 e o projeto 2 do dia 16 ao dia 19. Bom, basicamente essa é a visualização que eu mais utilizo, tanto na parte do espaço em equipe, quanto a parte do particular, né, da minha vida pessoal, que é a visualização em calendário, a visualização em tabela e a visualização em gráfico, para mim saber como que tá sendo feito o projeto, né? Então, como que tá em andamento, para mim saber o que eu tô fazendo, o que eu não fiz, o que eu tenho que fazer e a quantidade dessas coisas, né? E bom, se eu voltar aqui na parte de revisão, só clicar aqui, eu consigo ver que eu coloquei aqui, criei uma página para isso, né? Então, agora eu vou linkar essa página aqui embaixo. Então, eu vou basicamente adicionar um calendário, um exemplo, uma visualização pode ser uma visualização em uma base de dados de visualização em tabela, só que eu quero linkar ela com outra tabela. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nessa parte de links para fontes de dados já existentes, e aqui a primeira que aparece é que eu estava alterando. Então, a revisão no pessoal, eu só clico nela e pronto.
aqui ela já tá linkada àquela tabela, né, que a gente criou lá na página do pessoal. Então, fazer a linkagem de coisas no Notion é muito simples. É só você escolher a visualização de base de dados que você quer, clicar ali embaixo na parte de não adicionar uma base de dados nova, mas linkar ela com outra coisa. E aí ela já aparece todas as bases de dados que você criou dentro do Notion. Bom, é basicamente isso que a gente tem. Então, essa é uma linkagem simples. Ah, Maria Clara, eu quero colocar um arquivo. Tem como? Sim, a gente consegue carregar o link de um arquivo. Então, a gente procura aquela parte ali que eu tinha mostrado de carregar o link. A gente clica nela, clica aqui para escolher um arquivo. Então, eu vou escolher esse arquivo aqui e eu vou abrir ele dentro do Notion. Ele vai carregar aqui dentro, né? Demora um pouquinho, mas ele carrega. E depois ele já vai, a hora que você clicar nele, aqui ó, carregou. A hora que eu clico nele, ele já vai abrir em outra página aqui, mostrando pra vocês todo o artigo que a gente queria ler, um exemplo. Mas não quero ficar procurando dentro do computador. Tem como a gente linkar isso dentro do Notion, o que é muito legal. Bom, outra coisa também que dá pra gente fazer dentro do Notion é a parte de resumos, né? A gente consegue fazer vários tipos de resumo aqui dentro. Então, aqui a gente tem uma parte mais bonitinha. Aquela parte de listas alternantes, eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui como lista, e aqui ele já veio pra outra, né? Vou colocar lista 2. Bom, se eu clico na setinha, a gente consegue digitar muitas coisas aqui dentro, ó. A gente consegue digitar várias coisas aqui dentro. Ai, Maria Clara, mas ficou muito poluído. Só fechar. Esse é o bom da lista alternante, que a gente consegue abrir ela, ficar tudo que a gente tem pra fazer, ou tudo que a gente anotou, e depois só fechar. É muito bom pra gente fazer resumos, um exemplo de sala de aula, então colocar como aula 1, anotar tudo que a gente tem que anotar, e depois a gente só esconder essa parte dentro do Notion. Ai, Maria Clara, mas não quero de jeito nenhum criar uma página dentro do Notion, dá muito trabalho, quero algo pronto que eu consiga fazer ali, só pegar pronto e utilizar. Tem como eu fazer isso? Sim, tem como a gente fazer isso. Então, basicamente, pra gente fazer isso, a gente tem que vir nessa parte aqui de Marketplace, dentro do Notion, que é aqui embaixo, né? A gente tava aqui, é só rolar pra baixo, tem essa parte aqui de Marketplace. E aqui a gente tem diversas páginas já prontas dentro do Notion. Então, a gente tem um exemplo. Essa daqui, página profissional. Ela tá gratuita, então a gente consegue pegar livros, listas de tarefas avançadas, listas de desejos de compras, metas para 2026. Enfim, tem coisas gratuitas e também tem páginas que são pagas. Eu vou pegar essa parte aqui de metas, de organizador de metas para 2026, um exemplo. E aqui em cima a gente consegue filtrar pelo tipo de página que a gente quer. Então, trabalho, vida pessoal, estudo, enfim, a gente consegue fazer essa filtragem do tipo de página. Então, a gente é só rolar aqui pra baixo, vou pegar essa daqui, de organizador de metas para 2026, e basicamente eu clico nessa parte aqui de adicionar. E aí ele vai perguntar onde eu quero adicionar. Eu vou colocar que eu quero adicionar na página do particular. E aqui ele já tá criando essa página de organizador de metas pra mim, que é uma página pronta. Então, aqui ele criou, é só eu clicar. Ele dá um recado aqui, né, que foi adicionado ao espaço de trabalho. E, bom, aqui tá o nosso organizador de metas, que a gente não precisa nem sequer mudar alguma coisa, entendeu? A gente consegue pegar tudo certinho, pronto. Aqui a gente tem um dashboard já pronto, né, dessa parte de organizador de metas. Então, aqui dentro a gente tem toda a parte, tipo assim, de banco de dados, base de dados prontas. A gente não precisa se preocupar com isso. E é só, literalmente, utilizar essa página. Então, aqui a gente tem alguns tipos de botão. Então, a gente tem a parte do botão correr, concluir, investir, enfim, terminar curso de inglês, fonte digital. É uma página bem completa essa daqui de metas para 2026. Como eu disse, nessa parte do Marketplace, a gente pode filtrar pelo aquilo que a gente quer, né? Tipo, quer
fazer dentro do Notion. Então, se eu quiser uma parte de faculdade, também tem uma página gratuita, já toda pronta, com base de dados, enfim, sobre a faculdade. Então, eu vou adicionar aqui também na aba do particular. E ele adiciona ali certinho, você consegue utilizar de inúmeras formas. Se você quiser editar ela, você também consegue, né, editar. Mas essa daqui é basicamente pra gente não se preocupar com a parte visual, se a gente quiser realmente só pegar algo pronto pra utilizar, assim, sem se preocupar com estética. Mas se você quiser fazer a sua também, desde o zero, o Notion também proporciona isso. E bom, gente, basicamente essa foi a nossa aula de revisão. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso curso. Ele foi um curso bem completo, com vários módulos. Então, caso você ficou com alguma dúvida sobre como fazer alguma coisa dentro da plataforma, pode voltar a algumas aulas. Tem tudo nesse curso. Foi muito bom ensinar vocês sobre como funciona essa plataforma que eu utilizo na minha vida pessoal e na minha vida acadêmica. E é isso, gente. Muito obrigada pelos vídeos. Tchau, tchau!